Homens fortes também têm fraquezas. Tem uma coisa que poucas pessoas falam sobre os homens fortes. Eles também têm fraqueza, só que eles não mostram, eles não falam. Eles continuam trabalhando, continuam resolvendo, continuam carregando todo o peso, dando suporte para todo mundo, mesmo que eles já não aguentam mais. Tem homem que tá ansioso, angustiado. Tem homens que sim estão cansados também, mas tem homens que estão doentes. E tem uma doença oculta que poucos falam e que pode levar até o fim da vida. E eu tô falando da doença de depressão oculta masculina. E é um assunto tão importante, tão sério, que eu até vim de laranja para criar um alerta, um despertar e quem sabe poder ajudar e contribuir a todos esses homens que precisam ouvir o que eu tenho para dizer nesse vídeo. O homem foi ensinado a talvez não falar, a não poder demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções. Quem já ouviu que homem não chora? E tem muitos homens que têm essa questão de orgulho, que tem que ser forte, que não pode demonstrar fraqueza. E, inclusive, um pouco do que eu vou falar é deste livro, que é Não Quero Falar Sobre Isso. E talvez a gente precisa falar sobre isso. E nós, homens, precisamos ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos, nossos conhecidos. Se você ainda não me conhece, sou Gabriel Brandt. Eu venho estudando sobre felicidade desde 2018, sou especialista em psicologia positiva. Eu venho falar e promover assuntos e conteúdos de felicidade e bem-estar para prevenir quadros de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e pensamentos de morte e suicidas. Então, se você tem interesse nesse assunto e quer compartilhar para uma pessoa que está precisando, já se inscreva no canal. Esse assunto ele é tão importante porque nenhum homem está imune a questões de doenças emocionais, psicológicas, mais especificamente falando sobre a questão da depressão. E por que é uma depressão oculta? Porque a gente não fala, a gente não quer demonstrar, muitas vezes a gente até busca refúgios, seja no trabalho, virando um workaholic, ou em vícios de jogos, bebidas, drogas, adultério, prostituição, pornografia, para não encarar e resolver e curar essas feridas interiores. E o que eu falo é tão sério, gente, que por que ninguém tá imune? E aqui eu tô falando para homens que sim, diversas profissões, advogados, médicos, policiais, enfermeiros, até dentro das nossas igrejas, religião, os pastores, padres. Eu estou aqui com até uma camiseta dos legendários e a gente foi tão impactado quando perdemos algum irmão legendário por conta dessa doença oculta da depressão. As estatísticas que muitos não demonstram para não alarmar e não incentivar essa situação de tirar a sua própria vida está muito elevada dentro da igreja, com os padres, com pastores, e infelizmente em casos de desistirem e tirarem a sua própria vida ou tentativas de suicídio, 75 a 80% são homens. E por isso que eu estou fazendo este vídeo, porque tem jeito, podemos mudar isso. E você pode ajudar compartilhando este vídeo. E para a gente poder entender um pouco mais, eu quero compartilhar muitas vezes as causas desta doença, desses quadros depressivos, de ansiedade, e que muitos não sabem e não conseguem diferenciar. Então, vamos primeiro para causas biológicas, fisiológicas. A depressão masculina ela é um fenômeno complexo e diferente da depressão feminina. Muitas vezes ela é mascarada pela irritabilidade, pelo isolamento social e por alguns comportamentos de risco. E aqui eu vou elencar 5 principais causas da depressão masculina. E o primeiro fator, sim, ele é biológico, fisiológico e hormonal. O homem pode sim ter alterações nos neurotransmissores, dopamina, serotonina, e sim pode ter alterações na testosterona em função da idade, em função do próprio estresse pode acelerar isso, e isso está diretamente ligado à fadiga, o cansaço, perda do interesse, e também afeta o humor. Segunda causa é as expectativas sociais, a pressão social, as comparações. E o que é
essas pressões sociais. É você ser homem e ser o provedor inabalável, que nada pode te derrubar, que sim, tu tem que ter sucesso financeiro em todas as áreas. Essa questão agressiva, inflexível, que tu não pode demonstrar a tua vulnerabilidade, as tuas fraquezas. Isso acaba sendo um fardo muito pesado. Quando o homem sente que ele não atende a esses padrões, ele se sente incapaz, ele se sente insuficiente, frustrado. Terceira causa, estresse e sobrecarga no trabalho, ou sobrecarga profissional. O ambiente de trabalho, sim, é um dos principais fatores de gatilho para desencadear esta questão da depressão masculina. O homem tende a focar excessivamente no trabalho, uma vez que ele é o provedor, justamente muitas vezes para fugir e não focar nas questões internas, emocionais. Ele evita lidar com essas questões internas. E isso agrava muito o quadro a longo prazo, porque pode ser a questão do workaholic, que é o que trabalha sem parar, que não dá espaço para lazer, para desfrutar, para descansar. E também pode acontecer o burnout, que é aquele esgotamento físico, mental da pessoa que também torna incapaz de fazer qualquer coisa. Isso também pode vir da insegurança no emprego, talvez das mudanças de mercado, ou pela falta de reconhecimento, ou também pelas pressões de meta, de conseguir ganhos financeiros, de vender, de lidar com clientes difíceis ou com os próprios colegas ou superiores. Quarta principal causa, o isolamento social ou a falta de rede de apoio. Estatisticamente, os homens eles têm uma tendência de ter menos amizades íntimas e muito menos rede de apoio do que as mulheres. Então, em momentos de crise, seja no trabalho, seja está enfrentando algum divórcio ou um luto, a falta de ter alguém com quem compartilhar, com quem conversar, com quem ter orientações profissionais isentas, cirúrgicas, não tendo esse suporte, aumenta drasticamente a depressão severa no homem. Quinta causa, sim, são traumas, programações subconscientes, talvez lá da infância ou de algo que aconteceu recente. Então, essas mudanças drásticas na vida, eventos que impactam na sua identidade ou na sua autonomia masculina são gatilhos. E eu vou exemplificar. Quando acontece um desemprego prolongado, muito tempo sem conseguir um emprego, porque o emprego, sim, ele nos dignifica, principalmente o homem que tem esse peso de ter que ser o provedor. Imagina ficar muito tempo sem trabalhar, tu não se sente útil, tu se sente incapaz, muitas vezes até impotente, essa é a palavra. Outros, quando se aposentam, de novo, eles perdem um propósito, perdem um sentido de estar servindo, de poder contribuir, de se sentir útil. Em outros casos, as próprias doenças que limitam o homem a poder ter a sua independência física, isso também vai afetando, e trazendo uma depressão. E a questão do luto, E o luto, ele pode ser, sim, de pessoas, parentes, mas ele também está voltado para questões de não conquistas ou que tu ressignifica como uma perda, que acaba sendo um luto que tu não consegue superar. Aqui eu quero fazer uma distinção muito importante de causas e de raízes da questão da depressão oculta ou depressão masculina. Somos corpo, mente, alma e espírito. Ou seja, sim, a raiz da depressão ela pode vir da biologia, como foi comentada, da parte física. Precisamos ir ao médico. A raiz pode ser emocional, psicológica. A gente precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, para ter essa rede profissional de apoio. E o psiquiatra, sim, ele vai poder, então, dar medicamentos, remédios, caso ele identifique essa descompensação química dos neurotransmissores. E tem também a questão espiritual. Muitos homens, às vezes, não estão atentos também. E aí, sim, eu oriento você buscar o seu diretor espiritual, o pastor, o padre que você acredita, para trabalhar questões espirituais que podem ser também causas da sua depressão e do seu quadro
que vem lhe agravando. E um dos objetivos deste vídeo é alertar para que o homem perceba isso antes que ele já tenha perdido, que o filho já tenha crescido, quando o relacionamento já esfriou, quando a distância já está muito grande, quando o vazio existencial praticamente te dominou e quando os prejuízos já são incalculáveis. Os grandes homens da Bíblia também tiveram momentos profundos de depressão, e eu vou citar 3. Em Números 11, versículo 4, diz que Moisés ficou profundamente deprimido. Elias, em 1 Reis, versículo 19, Elias queria morrer. Mesmo que o anjo apareceu e deu alimento, Elias falou, eu quero morrer. E a terceira pessoa que esteve no momento de tristeza e depressão profunda foi Jesus. Ele fala, meu Deus, por que me abandonastes? Lá do alto da cruz. E também lá no Getsemane, aquela escuridão profunda, nas trevas da madrugada, com o peso do pecado de todo mundo nas costas, Jesus desabafa e pede e ora, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E por que eu estou citando esses 3 homens? Porque, segundo a Bíblia, eles são os 3 homens fundamentais para a fé do povo de Deus. Agora deixa eu te falar, você não é fraco por se sentir fraco, por errar. Tu não é fraco por falhar. Você, eu, somos humanos. Então eu falo, continue, lute, não desista. Você sabe qual foi o remédio que Moisés usou para curar a depressão? Ou você sabe qual remédio que Elias ou que Jesus usou para sair da depressão? Não foi a oração e o jejum, porque todos eles oraram e jejuaram. Moisés, deprimido, orou para Deus, Deus me leva, me leva. Elias queria morrer, mesmo o anjo lá alimentando ele, ele queria morrer. E Jesus orou para Deus pedindo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas nenhum deles Deus ouviu. Porque não adiantava Deus falar com ele. E não adiantava porque o problema não era externo, não estava fora, era dentro. E Deus ensina desde o início da Bíblia até o fim que você tem que sair desse buraco onde você se encontra e buscar a intimidade com Deus. E para se encontrar com Deus, eu tenho que afastar toda a tristeza do meu coração, toda a raiva, ressentimento, ódio, toda a lamúria, toda a reclamação, todos os pecados. E se eu não posso ir, eu tenho que evitar ir para o buraco profundo do poço, eu também não posso levar o fundo do poço dentro de mim. Você, homem, quer ser forte de verdade? Ser forte de verdade, eu vou te falar o que é. Ser forte de verdade é olhar para si, é reconhecer quando tá difícil, quando não é fácil, é buscar ajuda, buscar rede de apoio, é ter a humildade, como Jesus ensinou, ter a humildade de pedir ajuda, de falar, e não é fugindo, buscando refúgio em coisas negativas, e não é também disfarçando ou escondendo. Então, eu quero te encorajar a não desistir, mas também a não desistir em Deus. E para não desistir das coisas de Deus, eu preciso buscar as coisas do alto, eu preciso subir a montanha. Porque do buraco a gente não enxerga. E muitas vezes quando a gente pede essa rede de apoio, são pessoas, são profissionais que estão desassociados da nossa dor, do nosso sofrimento, e eles têm um outro olhar, e eles têm experiência, e eles podem sim te ajudar, me ajudar. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que o homem forte não é aquele que não tem fraquezas, mas é aquele que não desiste, que se levanta, que luta, que busca sentido na vida, que busca uma razão, que busca também com a sua fé, com a sua esperança, as coisas do alto, que está na presença de Deus, e aprender que a gente não precisa carregar tudo sozinho. E como o fardo fica mais leve, o próprio Jesus falou, vinde a mim, que meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, confiar também em Deus, ter essa consciência que a cura interior é uma das mais necessárias para o ser humano, e principalmente aqui que eu estou falando contigo, homem, comigo, homem.
Por quê? Porque homens curados são melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, melhores cristãos, melhores trabalhadores para a comunidade, para o mundo. Então eu vim aqui para trazer esse ânimo, essa luz, porque desânimo é falta de alma, e falta de alma é falta do Espírito Santo. E um homem com ânimo é força, é dínamos, é o Espírito Santo que transforma problema em solução, dificuldade em oportunidade, transforma a queda em impulso. E aí o homem começa a crescer em Deus. Então a grande frase deste vídeo é: não desista. Se esse vídeo fez sentido para você, foi importante e vai poder ajudar outros homens, eu convido você a compartilhar e se inscrever no meu canal. Vou começar a falar sobre esses assuntos. Me conte aqui nos comentários. Você está lidando com tudo sozinho? Tem uma rede de apoio? Já buscou ajuda? Como é que tá essa cura interior? E você tem ficado na intimidade com Deus? Te vejo no próximo vídeo.